Olá, é com grande prazer que venho aqui apresentar-lhes mais um grande vídeo no canal Histórias Sem Filtros. É de conhecimento da maioria das pessoas que o fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado por eventos que mataram mais de 210 mil pessoas ocorridos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Mas afinal, por que os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre o Japão? A guerra teve início em 1º de setembro de 1939 e se tornou o conflito mais abrangente da história até hoje, mobilizando mais de 100 milhões de militares, marcado por um número significativo de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando em aproximadamente 50 a 70 milhões de mortes. Mas por que os Estados Unidos e o Japão entraram em uma guerra que começou nas terras europeias? Os japoneses lutaram contra a República da China desde o incidente da Ponte Marco Polo em julho de 1937, que resultou no massacre de Nanquim em dezembro daquele mesmo ano, até o início da Segunda Guerra. Os Estados Unidos viveram uma recuperação econômica muito grande depois da Grande Recessão, pela que passou nos anos 30. Porém, devido à invasão japonesa a um território francês na Indochina em 1941, os Estados Unidos, que forneciam 80% do petróleo do Japão, responderam com um embargo completo desse produto ao país. Isso fez com que o Japão fosse obrigado a escolher entre obrigações de guerra contra a China ou perder os recursos naturais que você precisa. A primeira opção não foi considerado pelos japoneses, o que os fez pensar que o embargo do petróleo era uma declaração de guerra. O Japão queria as colônias europeias na Ásia para criar um perímetro defensivo por todo o Pacífico Central e assim poder explorar os recursos do Sudeste Asiático para evitar uma intervenção americana nesse perímetro de segurança. Planejamos a neutralização da frota do Pacífico dos Estados Unidos em 7 de dezembro de 1941. Entre outras operações, o Japão atacou a frota americana em Pearl Harbor, resultando em mais de 2.300 mortos. Este, então, foi o principal motivo que levou os Estados Unidos a embarcarem na Segunda Guerra Mundial, inicialmente contra os japoneses. Ao lado dos americanos, Inglaterra, Austrália e outros países se uniram como forças aliadas. Do outro lado estavam os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A União Soviética entrou como aliada, porém neutra em relação ao Japão. Com o apoio da Tailândia, o Japão dava continuidade às suas investidas, a maioria delas vitoriosas. O país atacou a Birmania, a Malásia, as Índias Orientais Holandesas, Singapura e Rabaul, causando fortes perdas para as tropas dos aliados e conquistando um grande número de prisioneiros. Conquistaram também as Filipinas, que tiveram grandes vitórias nas batalhas navais no Mar da China Meridional, Mar de Java e no Oceano Índico, além de bombardearem a base naval de Darwin, na Austrália. Enquanto isso, devido a decisões duvidosas do comando naval americano, os Estados Unidos e os países aliados perdiam alguns navios na costa do Atlântico sob intensos ataques da Alemanha. Os Estados Unidos planejaram uma investida aos japoneses em resposta a Pearl Harbor, a qual denominaram Ataque Dolittle. Este ataque foi feito do alto mar, a partir do porta-aviões USS Hornet, que se posicionou na costa japonesa. No porta-aviões foram lançados 16 bytes -25 americanos, carregados com 4 bombas cada um, além de tubos incendiários e metralhadoras. 50, todos os B-25 chegaram à costa japonesa. Largaram as suas bombas em zonas
e armazenamento de petróleo, fábricas e instalações militares em Tóquio e Nagoya, e dirigiram-se para o leste do Mar da China. Nem todos conseguiram tal feito. Inclusive, alguns pilotos foram capturados e a tripulação de outros 2 aviões foi dada como desaparecida, sendo que, de fato, se tornou prisioneira dos japoneses. Como consequência desse ataque, os japoneses planejaram tomar o atol de Midway, próximo ao Havaí, com a intenção de eliminar parte da companhia americana. Contudo, o plano nipônico não teve grande sucesso, uma vez que os americanos haviam interceptado e decifrado os códigos navais japoneses. E isso foi o que garantiu a vitória americana em Midway. Pearl Harbor ainda não saíra da memória dos americanos. A briga entre os 2 países era um jogo de gato e rato, e independentemente do fim da guerra por parte dos demais envolvidos. Era certo que Estados Unidos e Japão continuariam até o fim, saltando de uma ilha a outra. O objetivo de cada lado era controlar o máximo das águas do Pacífico quanto possível. Para os americanos, era uma questão de manter uma posição na região para lançar ataques à principal ilha japonesa e acabar logo com a guerra. Para os japoneses, foi uma batalha para manter o controle de seu poder e forçar os Estados Unidos de volta através do Pacífico para o seu continente. Nenhum dos lados recuaria, então medidas drásticas precisavam ser tomadas. A decisão de lançar bombas atômicas no Japão começou com o conflito mais sangrento do Pacífico, a Batalha de Okinawa. As forças dos Estados Unidos aproximaram-se cada vez mais do Japão. Os japoneses sabiam que se perdessem Okinawa, uma invasão de sua terra natal era iminente. Cada lado tinha tudo a perder quando a batalha começou. Começa então a Operação Iceberg. Em 1º de abril de 1945, os Estados Unidos lançaram o maior ataque anfíbio da história. Barcos e veículos anfíbios cruzaram as águas carregados de soldados. Quando chegaram às margens da ilha e os fuzileiros navais inundaram as praias, imediatamente encontraram a forte resistência dos japoneses. Eles preferiram lutar até o último homem a terem que entregar uma de suas mais estratégicas localizações. Os japoneses lançaram contraofensivas kamikaze para atingir alvos-chave e retardar o avanço inimigo. Foi um banho de sangue de ambos os lados. Estima-se que cerca de 160 mil militares morreram nesse conflito. Contudo, o mais triste foi a perda de civis, habitantes da própria ilha, cerca de 150 mil pessoas mortas. Os americanos saíram vitoriosos, porém, a guerra ainda não havia acabado, especialmente entre esses 2 países. Na própria Okinawa, mesmo depois que a guerra acabou, ataques excepcionais feitos por japoneses a soldados americanos que ficaram na ilha ainda eram comuns, enquanto ainda rolavam tiros em Okinawa. O então presidente americano Franklin Roosevelt morreu devido a uma hemorragia intracerebral. Harry Truman o substituiu e foi quem deu a ordem final, que culminaria no fim da Segunda Guerra Mundial. O Japão tinha que se render a qualquer custo. Truman queria que isso acontecesse com um mínimo de baixa americana, enquanto que, do outro lado, os japoneses pareciam não querer se render. Na verdade, todos no Japão acreditavam na vitória e estavam dispostos a arriscar suas vidas para isso. Sem exceção, preferiam morrer a entregar seu país a estrangeiros. A questão era: quantas pessoas ainda precisariam morrer para que a guerra acabasse? Nascia naquela época o Projeto Manhattan. Depois dos testes nucleares, em julho de 1945, Truman viu que uma bomba atômica poderia ser sua única maneira de forçar o Japão a se render. Um comitê americano chegou à conclusão de que esta seria a única alternativa. Truman chegou a avisar
o imperador Hirohito que, se não houvesse a rendição, haveria uma destruição imediata e total. Os japoneses não faziam nem ideia do resultado, já que nem mesmo tinham conhecimento das bombas atômicas. Hirohito não respondeu ao presidente americano, já que os japoneses ainda pensavam que os ataques seriam convencionais e assim teriam chance de subjugar os inimigos. Frente à postergação do Japão, Truman deu a ordem para soltar a bomba. Então, em 6 de agosto de 1945, um Boeing B-29, chamado Enola Gay, decolou de um aeródromo em Tainan Island. A carga era Little Boy, primeira bomba atômica a ser usada na guerra. Às 8h15 daquele dia, Hiroshima foi avistada e minutos depois, a bomba foi lançada. Após alguns segundos, houve um flash brilhante com a bomba atômica sendo detonada a 1.500 pés antes de atingir o chão. Cogumelo atômico se formou e abaixo dele, 70.000 vidas foram instantaneamente ceifadas. Naquele dia, todo o Japão entendeu o que Truman quis dizer com destruição imediata e total. Mesmo assim, não houve nenhum sinal de rendição por parte do imperador japonês. Então, 3 dias depois, um novo ataque, dessa vez sobre Nagasaki, com o lançamento da Fátima, que eliminou da face da terra mais 40.000 vidas. 2 grandes cidades e, de imediato, 110.000 pessoas mortas em apenas 2 ataques, sem falar nas milhares de outras vítimas que morreriam nos anos seguintes, e todas as mortes resultantes dos efeitos da radiação. Há dados que confirmam que, ao todo, foram mais de 200.000 mortos japoneses só com os ataques das bombas. Agora, uma pergunta. Os fins, neste caso, justificam os meios? O que teria acontecido se o Japão não tivesse atacado Pearl Harbor? Aliás, como seria o mundo se aquela guerra nunca tivesse acontecido? Isso nunca saberemos com certeza. Obrigado por me acompanhar até aqui. Deixe nos comentários sua opinião a respeito do que assistiu. E não se esqueça do like se gostou do tema de hoje. Tudo bem? Forte abraço e até a próxima.